Boa noite. 8 de março eu sofri um acidente de moto. Estava dirigindo a moto, uma mulher cruzando a minha frente e eu, pacote completo de acidente, né? Bati nela ali com a moto e queria agradecer os irmãos. Muitas pessoas entraram em contato, oraram por nós e a recuperação tem sido ainda, né? Um processo, não estou 100% ainda porque eu rompi 4 vértebras aqui da minha lombar aqui, né? Mas não foi uma lesão muito séria, foi a parte de trás ali das vértebras e poderia ter sido pior, né? Eu poderia estar de cadeira de rodas, mas Deus me deu uma nova oportunidade, né? Quando a gente sofre um acidente, a gente fica repensando muita coisa, né? Da nossa vida. E depois disso já vendi minha moto, por exemplo, né? E não subi mais em moto depois disso, né? E estamos no processo de recuperação. O médico falou que não tem sequelas, né? Não posso fazer as coisas, mas ainda estou devagarzinho, assim, estou me recuperando. Eu queria agradecer, né, todos que oraram por nós aí. E por isso até mesmo que fazia um tempo até que eu não vinha, mas agora está liberado, os médicos liberaram. Vamos abrir a Bíblia? Vamos abrir a Bíblia. Livro de 1 Reis, capítulo 18. Quero compartilhar hoje um texto, está lá em 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 16. Uma realidade contaminada pela desordem. Guerras explodindo por todos os lados do país. Dificuldades climáticas assolando a nação. A imoralidade sexual se propagando que nem fogo quando dá na grinfa. Sabe quando dá fogo na grinfa? Assim se propagando a imoralidade sexual. A classe política nunca foi tão desacreditada. Eles estão mais preocupados em manter-se no poder do que efetivamente ajudar a manter a população. E os pensamentos a respeito de Deus passam longe dessa classe política. Dá a impressão, ao ouvir essas frases, que a gente está ouvindo a Rádio Gaúcha, falando a respeito de como está a realidade em que nós estamos inseridos hoje em dia. É ou não é? Mas foi nesse contexto, num contexto muito parecido com esse, há mais ou menos 3.000 anos atrás, que Deus escolheu um profeta, um homem chamado Elias, que seria a boca de Deus para falar contra esse sistema caído que se estabelecia naquela nação. Mais ou menos 3.000 anos atrás. E é o texto que nós vamos ler hoje. E a gente já vai entrar no texto, o texto é um pouco longo, e a gente vai lendo à medida que a gente vai estudando esse texto hoje à noite. Mas só para a gente contextualizar um pouco a respeito do profeta, não sei quantos já leram a respeito de Elias, mas Elias é um dos principais nomes do Antigo Testamento, dos principais profetas que caminharam na terra. Ele nasceu na cidade, se você voltar uma página, capítulo 17 de 1 Reis, na cidade de Tisbe, que fica em Gileade. Nós hoje não sabemos direito onde que é essa cidade de Tisbe. Ela foi perdida na história. Então Elias, um homem que surgiu do nada, de uma cidade desconhecida, um homem sem pedigree, por assim dizer, né? E talvez passasse desapercebido por muitos, mas um homem que foi escolhido por Deus. Escolhido por Deus para levar uma mensagem de Deus ao rei Acabe, diz ali no versículo 1 do capítulo 17. Ora, Elias, de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho, nem chuva nos 2 anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Essa era a mensagem que Deus pediu para Elias falar para Acabe. Acabe era um dos reis que reinou durante o período do reinado do povo de Israel. O povo de Israel ele se dividiu entre Reino do Norte e Reino do Sul. 10 tribos do povo de Israel se dividiram e ficaram no norte. E no sul ficaram 2 tribos, Judá e Benjamim. E Acabe reinou sobre o Reino do Norte. E Acabe ele levou o título de o pior rei de Israel. A casa de Acabe virou sinônimo de rebeldia contra Deus. Um povo que a princípio tinha recebido a lei de Deus, um povo escolhido por Deus, tirado do Egito com todo carinho por Deus, através dos sinais e milagres, das pragas do Egito, colocado diante dos povos ali na terra prometida, e através de vários milagres, Deus entrega àquele povo, aquela terra. O seu povo, o povo escolhido de Deus, havia se desviado.
O povo pega as leis que Deus tinha colocado para eles através de Moisés e faz das leis meras regras para tentar comprar a sua salvação diante de Deus. E não era esse o objetivo que Deus tinha estabelecido para a lei dele. O objetivo de Deus é que Deus fosse o cabeça e que o povo, ao ler a lei de Moisés no Antigo Testamento, olhasse para aquela lei e caísse de joelhos diante de Deus, clamando por misericórdia. Porque eles não podiam cumprir toda aquela lei. A lei servia para evidenciar o pecado deles e da necessidade que eles tinham de um Salvador, de alguém que os salvasse da própria natureza pecaminosa deles. E naquele contexto, o povo de Israel era uma teocracia. Deus governava o povo de Israel. Mas o povo de Israel, eles não querem que Deus os governe mais. Eles pedem um rei, como as outras nações ao redor deles. E eles pedem um rei e não querem saber que Deus governe mais eles. E Deus dá para eles um rei, o rei Saul. E Saul, ele faz muitas coisas erradas diante de Deus e ele é desaprovado diante de Deus. E Deus levanta um novo rei depois dele. Um homem segundo o coração de Deus, que é Davi. Davi é um homem de guerras, um conquistador. E Davi tem o desejo de construir o templo do Senhor. Mas Deus fala para ele, você foi um homem de muitas batalhas, um homem de sanguinário, então você não vai construir o meu templo. E esse privilégio de construção do templo é passado para o filho de Davi, Salomão. E Salomão constrói o templo, constrói o próprio palácio ali em Jerusalém. E aquele local onde até hoje a gente pode ver lá as disputas que acontecem em Israel, tem lá a parede ali, né, o muro das lamentações. Aquele muro, quando a gente vê o pessoal indo lá, tirando lasquinha daquele muro, orando naquele muro, é uma das paredes desse local, desse mesmo local, aonde Salomão constrói o templo. E a religião mosaica lá do Antigo Testamento estava muito vinculado ao templo. Era naquele local onde deveria acontecer os sacrifícios dos cordeiros e os sacrifícios em função do pecado do povo. Toda vez que o povo pecasse, ele deveria levar os sacrifícios diante de Deus. E a morte daquele animal indefeso, toda vez que aquele animal indefeso morria pelo pecado do povo, era um símbolo também do Messias que viria e que morreria. Esse Messias que nós cantamos, o nome santo de Jesus. O que acontece? Depois do reinado de Salomão, o filho dele, Roboão, vai por caminhos totalmente equivocados e o reino acaba se dividindo. O reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, então, o povo de Israel agora estava vivendo essa divisão. O reino do norte teve 19 reis e o reino do sul teve 20 reis consecutivos. No reino do sul, dos 20 reis, 8 serviram a Deus, buscaram servir a Deus. No reino do norte, dos 19 reis que reinaram sobre Israel, nenhum seguiu a Deus. Todos eles contaminaram, se distanciaram de quem Deus era. E um dos principais pecados que os reis impunham sobre a população de Israel era a adoração de outros deuses, que não o Deus verdadeiro. E esse rei aqui, o rei Acabe, ele reinou no reino do norte. E ele levou o título de o pior de todos os reis que reinaram sobre Israel. Então, diante dessa disposição de rebeldia desse rei, Deus chama Elias para confrontá-lo e fala para Elias, diga ao rei Acabe que não vai chover. É o que acontece ali. E diante dessa palavra de Elias, as chuvas param. Naquela época não chover era sinal de caos absoluto sobre a situação daquele país. Depois Deus leva Elias para um riacho. E ali naquele riacho, Deus o alimenta com corvos que levam ali comida para ele. E ele vai se alimentando da água também daquele riachozinho. Suprindo por Deus. Figurando também aquilo que o povo de Israel passou durante a peregrinação no deserto. Quando Deus o sustentou com o maná no deserto, né? E depois desse tempo que Elias ele é levado ali para aquele riacho, o riacho seca e Deus manda ele para a cidade de Serepta. Na cidade de Serepta, tudo está no capítulo 17, depois leia esse texto, é muito legal. Deus dá a uma viúva a oportunidade de ser abençoada pela vida de Elias.
Elias chega para aquela viúva e pede para ela água e pão. E a viúva diz assim: eu só tenho eu e meu filho, e só tenho esse punhadinho de farinha e esse pouquinho de azeite, vou fazer um pão, a gente vai comer e vai morrer. Aí o Elias fala para ela: Deus tem uma mensagem para você. Dê primeiro para mim o pão, e a farinha e o azeite da sua botija não vai acabar. E a mulher acredita nisso. Que coisa poderosa isso. Ela tem fé na palavra que aquele profeta profere da parte de Deus. E ela faz o pão para Elias. E o alimento não falta na casa dela durante aquele período de seca. Mas não só essa questão do sustento, do alimento. Mas pouco tempo depois, o filho daquela mulher, que já era viúva, começou a passar mal e morre. E ela clama ao profeta: meu filho morreu, meu filho morreu. E o profeta toma aquele menino, leva ao quarto superior e ali ele ora pelo menino e o menino volta à vida. Veja, note os milagres que Deus permitiu que esse homem vivenciasse. E no capítulo 18, que é o capítulo que nós vamos estudar hoje, Deus, depois desse acontecimento, desse jovem que revive dos mortos, Deus fala novamente com Elias e fala assim: Elias, é hora de voltar e falar com Acabe novamente. Passou-se o tempo da seca e agora vai voltar a chuva. E eu preciso que você fale, que você vai lá conversar com Acabe novamente. E Deus estava preparando para isso agora uma guerra. Deus ia estabelecer-se um duelo entre todo aquele sistema idólatra que Acabe estava inserido e o Deus verdadeiro. A guerra dos deuses vai começar. E o olhar que eu quero que a gente pense hoje é de qual lado eu e você queremos estar ao nos depararmos com essa guerra. Então, vamos ler então, vamos indo aqui, 1 Reis, o 18, começar aqui no versículo 16 primeiro. Então Obadias dirigiu-se a Acabe e passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Esse Obadias que está citado aqui era um homem que trabalhava no palácio, ele era responsável pelo palácio. Não é o profeta que escreveu o livro de Obadias, é um outro Obadias. E Obadias, se você ler ali o começo do capítulo 18, você vai ver que ele era um homem zeloso. Ele era um homem que ele seguia a Deus, mesmo estando inserido num contexto tão desafiador como o contexto em que o rei Acabe o colocava. Porque a mulher de Acabe, Jezabel, tinha decretado que os profetas do Senhor deveriam ser mortos. E Obadias esconde vários profetas dentro de cavernas, para que eles não sejam mortos. Mas Obadias, ele era um homem meio à escondida. Ele não assumia totalmente, talvez ele não assumia totalmente o lado dessa guerra. Ele agia meio nas ocultas. E Elias aborda esse homem e fala assim: manda uma mensagem para o Acabe. Diga que a gente precisa conversar. E isso chamou Obadias para a responsabilidade de assumir um lado na batalha que logo mais se estabeleceria. E Obadias vai e fala com Acabe. Versículo 17, vamos adiante. Quando viu Elias, disse-lhe, isso é Acabe falando, né? Disse-lhe: é você mesmo o perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Quando Acabe se depara com Elias, o adversário dele, porque afinal de contas, toda aquela seca, Acabe estava atribuindo a Elias, era culpa de Elias. E ele chama Elias de o perturbador de Israel. Esse título, perturbador de Israel, se nós lermos lá em 1 Crônicas 2,17, nós vemos que foi atribuído a um homem chamado Acã, perturbador de Israel. O que fez Acã muitos anos antes? Quando o povo de Israel chegou para conquistar a terra prometida e cercou a cidade de Jericó, Deus falou para o povo: vocês conquistem a cidade e não peguem nada. E Acã desobedeceu a Deus e pegou ali uma capa e barras de prata que ele achou e escondeu na barraca dele. E Deus percebeu. Ninguém viu, mas Deus viu. E aquilo desagradou a Deus. E no próximo combate que o povo de Israel foi fazer contra uma cidadezinha chamada Ai, o povo de Israel perdeu e vários homens morreram por causa da desobediência de Acã. Então aquilo que Acã fez causou uma perturbação em Israel e houve consequências para o povo de Israel.
Então Acabe, esse rei, quando vê Elias, chama ele do mesmo título, perturbador de Israel. E é assim muitas vezes, né? Nós projetamos sobre o outro algo que nós estamos fazendo de errado, porque quem estava perturbando Israel era Acabe. Quando estava estabelecendo, como diz ali Elias, né? Seguir outros deuses, seguir os Baalins, seguir outras divindades. Isso estava, sim, causando os prejuízos para o povo de Israel. Estava fazendo o povo sofrer. Versículo 19, mais um pouquinho. Agora, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. No Monte Carmelo. Então Elias propõe esse embate, esse confronto nesse local que é o Monte Carmelo. Quando um time vai jogar contra outro time, está tendo um Mundial de Clubes agora, né? E o meu glorioso Palmeiras está nas quartas de final, né? Está avançando aí no campeonato. Mas existem dois fatores que eles tendem a fazer com que um time tenha mais vantagem sobre o outro. Primeiro é jogar em casa, né? Qual que é o time aqui de Bento Gonçalves, o maior time de Bento Gonçalves? Não tem? Não tem time? O único time de Bento Gonçalves, qual que é o único? Tá bom, vamos pensar então, vamos expandir um pouco mais os horizontes. Imagina, o Juventude vai jogar com o Caxias. Vamos pensar lá, Juventude, papo, né, o dilema, né? Quando um time vai jogar em casa, a torcida vibra, né, põe a pressão no time adversário, e isso dá ao time uma vantagem competitiva. O Monte Carmelo, ele era a casa de Baal para os que o adoravam. Mas tem outro fator que também influencia o resultado de um jogo. É a quantidade de jogadores. Se um time tiver 3 jogadores expulsos, a outra torcida até vibra. Porque agora nós estamos em plena vantagem numérica. Então o que está acontecendo aqui nesse texto? Elias chama Acabe, os 450 profetas de Baal, para o local onde eles dizem que é o local que Baal habita. E dá a eles também uma vantagem numérica. Quem era esse Deus Baal? Quem era essa divindade? Baal era um Deus com D minúsculo. Não era um Deus de verdade, mas era um Deus de mentira. Que se alimentava do sangue dos seus adoradores. Era atribuído a ele a produção da terra. Aquilo que a terra dava, dizia-se que foi Baal quem ajudou nessa produção. A adoração ao Deus Baal era banhado em orgias. Havia muitas prostitutas e prostitutos, né, sacerdotisas e prostitutos, que ficavam ali nos templos, servindo as pessoas sexualmente, para satisfazer os desejos daquelas pessoas. E uma das coisas terríveis que acontecia na adoração a Baal, Baal tinha uma cabeça de touro e era uma estátua de metal que ficava com as mãos para frente. E os adoradores colocavam fogo ali debaixo das mãos de Baal. E os adoradores pegavam os seus bebês, o filho mais novo, o filho primogênito, pegava aquele bebezinho e colocava nas mãos dessa estátua infernal, em chamas, e o bebezinho morria queimado. Essa era a adoração a esse Deus, o Deus Baal. E essa adoração ofendia profundamente o nosso Deus. E isso sim estava causando toda a destruição do povo de Israel. Versículo 21. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, digam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. O povo ficou em silêncio. Aqui a nossa tradução aqui colocou a palavra oscilar de um lado para o outro. Outras traduções trazem a palavra mancar de um lado para o outro, como uma pessoa que está mancando, ora para um lado, ora para o outro. E o povo de Israel, eles não adoravam somente a Baal, mas eles tinham feito uma mistura, um sincretismo religioso. Cada hora eles adoravam Deus, como se no domingo fosse na igreja e na segunda fosse fazer adoração a Baal.
e ia levando a vida numa mistura de adoração. Numa mistura. E Elias os confronta. Se vocês acham que esse tal de Baal, ele é Deus, então podem seguir esse Baal. Mas se o Senhor é Deus, siga o Deus verdadeiro. O nosso Deus, ele é diferente de todas as divindades. Diferente. Ele não aceita ter dividido o coração dos seus adoradores. Até mesmo porque isso seria incompatível com o nosso Deus. As ordenanças de Deus para nós não se harmonizam com a maneira de viver do mundo. Não se harmoniza, não dá para viver nos dois lugares. Não dá. Trazendo para os nossos dias, não dá para viver uma vida de plena comunhão com Deus e plena comunhão com o mundo. Não dá. Pensa, vamos trazer para um contexto do casamento. Em Gênesis 2:24, Deus mostra qual que é o ideal dele para o casamento. E diz o seguinte: por essa razão, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Esse é o ideal de Deus para o casamento. O ideal de Deus para o casamento. Mas o que Baal pregava? Qual que era o ideal de Baal? Não dá nada. Pode trocar. Tenha quantos homens você quiser. Tenha cada dia um diferente. Tenha diversos parceiros sexuais no mesmo dia, se isso tiver no seu coração. Entregue-se plenamente, se isso for algo prazeroso para você. E em Êxodo 34:14 fala que o nosso Deus é um Deus zeloso. É um Deus que não aceita ser dividido. Deus, ele nos quer por inteiro. Ele não quer só um pedaço de nós. Nicodemos, quando se encontrou com Jesus, Jesus falou para ele: você precisa nascer de novo. Senão você não vai ver o reino dos céus. Você já parou para pensar que não dá para nascer pela metade? Tem como um bebê nascer só um bracinho de um bebê e o resto ficar dentro do corpo? Tem como? Não tem. O novo nascimento é total. É um total e não dá para voltar para dentro da barriga da mãe novamente. Assim é o novo nascimento daquele que é o seguidor de Cristo. É total, é pleno. Nossa vida tem que ser entregue totalmente a esse Deus zeloso que não aceita que o coração dos seus adoradores seja um coração dividido. Um coração que torce para dois times. Ele não aceita. Versículo 22. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um e cortem-o em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei o fogo. Então eles invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. O embate está proposto. A disputa de qual é o Deus verdadeiro foi colocada. Eu fico imaginando os profetas de Baal se olhando e se enchendo de coragem. E talvez na cegueira espiritual que aqueles homens estavam, será que eles não perceberam de que a guerra certamente eles iam perder? E eles estavam cegados pelas próprias mentiras. E de certa forma aqueles 450 profetas, eles acreditaram que Baal ia mandar fogo sobre aquele holocausto. E sabe que uma mentira contada 1000 vezes, às vezes a gente acredita que ela é verdade. E provavelmente aqueles homens, eles acreditavam realmente, com sinceridade, de que Baal ia mandar fogo. Porque eles contaram aquela mentira tantas vezes para eles, de que aquilo que eles estavam fazendo era o certo, que aquilo se transformou na verdade para eles. E como isso é importante para nós. Cuidarmos com as mentiras que ouvimos 1000 vezes. E daqui a pouco a gente está achando que é verdade. Estamos achando que esse é o caminho certo. Sabe que me faz pensar também que aqueles homens, depois de tanto absurdo que eles se expuseram, eles tiveram a consciência deles cauterizadas quanto àquilo que estava acontecendo. Porque não existe outra explicação para uma pessoa ver um bebê morrer dessa forma e não sentir absolutamente nada, se não tiver a consciência totalmente cauterizada. Como é possível uma coisa dessa, né? Para e pensa. É um absurdo isso
em todos os termos, e aqueles homens faziam isso. Cauterização da consciência. Provérbios 30:20 diz que o caminho da adúltera é dessa forma também. Ela come, limpa a boca e diz, não fiz nada de errado. Muitas vezes o adultério, né, não só a mulher, mas o homem também, está ali achando que não tem problema nenhum. Porque a consciência foi cauterizada. E o pecado faz isso no nosso coração. Cauteriza a nossa consciência. Versículo 25. Elias disse aos profetas de Baal, escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam. E clamaram pelo nome de Baal desde manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam. E dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Destaque ali o texto, desde manhã até o meio-dia. Depois nós vamos retomar esse textinho no final. Mas o fato é que aqueles homens começaram a clamar a Baal. Ó Baal, responde-nos. Eles começaram a gritar. E o destaque aqui final é que ninguém respondeu. Por que ninguém respondeu? Essa é a pergunta. Por que ninguém respondeu? Porque não havia ninguém para responder. Não havia Baal. Não havia ninguém capaz de suprir, de ouvir o clamor daqueles homens. Os deuses desse mundo, eles não podem responder. Eles não podem nos satisfazer. Eles não têm a resposta para o clamor do nosso coração. O vazio interior que cada um de nós, sem Cristo, sente, esse mundo não pode responder. A resposta é só em Jesus Cristo, naquilo que Ele fez por nós, naquela cruz. Somente Ele pode responder o nosso clamor. O salmista diz no Salmo 115, o 6 e o 8, diz o seguinte, que os ídolos eles têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, têm mãos, mas não podem apalpar, pés, mas não podem andar, som algum emitem com a garganta. E o salmista termina dizendo assim, tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Que passagem pesada essa. As pessoas se devotando a um Deus que não pode ouvir, não pode falar, nada pode fazer. Aqueles que fazem e que adoram deuses que nada podem responder. Sabe que, diante dessa progressão de adoração a outros deuses, muitas vezes é um processo lento na nossa vida. Toda vez que a gente se debruça diante de um pecado, aquele pecado a gente pode prontamente pedir perdão a Deus por ter cometido aquele pecado, ou a gente pode lentamente fazer daquele pecado um Deus no nosso coração. Porque o que é a idolatria? A idolatria é nós pegarmos algo e colocarmos no lugar de Deus. E todo pecado é um tipo de idolatria. Que naquele momento que nós estamos pecando, nós estamos dizendo com as nossas ações, palavras, atitudes, pensamentos, de que aquilo que a gente está praticando é mais importante do que Deus naquele momento. Idolatria, o pecado. E o pecado, como a gente falou anteriormente, essa cauterização da nossa mente, muitas vezes é um processo lento e gradativo. No primeiro momento, o pecado até assusta, né? Quando você comete um pecado. Mas na segunda vez já não tem mais o mesmo impacto sobre nossa consciência. E ele tem essa capacidade de ir degradando o nosso coração. Às vezes você olha uma pessoa em plena degradação moral e total, e você pensa assim, nossa, como essa pessoa chegou nesse estado tão deprimente? Talvez ela começou com um simples pensamento, há algum tempo atrás. Um simples olhar, acalentando aquilo no coração, uma coisa levou a outra, que levou a outra, que levou a outra, que ela chegou naquele estado. E não se engane, meus queridos. Cada um de nós, independente da idade, tem o mesmo potencial de mal, de se degradar totalmente. Ah, você viu fulano de tal? Cantava no louvor. Nada contra os meninos, só dando um exemplo. Cantava no louvor. E olha o que virou. Né? Às vezes a gente ouve falar de casos assim. Mas olha, tal pessoa era presbítero da igreja. Olha o que ele virou. Pequenas escolhas, muitas vezes, vão nos distanciando de Deus cada vez mais. Lembra daquele guri das costas quebradas? Pregava na igreja, olha o que virou. Se eu e você não cuidarmos, o nosso caminho vai se distanciando cada vez mais de Deus. E daqui a pouco nós estamos como esses homens, dançando ao redor de uma oferenda,
achando que aquela oferenda é capaz de suprir as necessidades do nosso coração. Mas isso não será possível. Versículo 27. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles e falou o seguinte: gritem mais alto, dizia. Já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou quem sabe viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Lembra que eu falei que Baal exigia o sangue dos seus adoradores? Baal oferecia até prazeres e satisfação aos seus adoradores, mas em troca ele pedia sofrimento e sangue. E o que os deuses modernos exigem de nós? Cada um aqui tem as suas lutas, a sua dificuldade. Cada um tem aquilo que é o seu calcanhar de Aquiles. Aquilo que você vai lutar e provavelmente vamos lutar a vida toda. E o que essa divindade, entre aspas, cobra de você? Talvez a sua atenção, o seu tempo, a sua devoção. Talvez está cobrando de nós a nossa inocência. A gente começa a ter um olhar malicioso sobre as situações. Ou talvez está levando até a nossa vida. O que essa divindade está levando de você? E os deuses, eles podem ser os mais diversos. Pode ser a internet, pode ser as redes sociais, pode ser a pornografia, prostituição, o dinheiro, o trabalho. Pode ser tudo isso. Se isso entrar no lugar de Deus na nossa vida, nós dermos espaço para isso, no lugar de Deus, se transformou numa idolatria. Versículo 29. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Marca esse textinho também, a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse: seu nome será Israel. Essa batalha entre os deuses, entre essas divindades, Deus tinha um objetivo. Não era só titubear sobre Baal, mas o objetivo de Deus era a restauração do coração do povo. E como que essa figura que ele usa, Elias chama o povo para perto de si e começa ali a reparar o altar. Essa reparação do altar é um símbolo da reparação que o povo tinha que ter no próprio coração deles. Para que o povo se desse conta dos caminhos quebrados que eles estavam seguindo. Reparando. E note que Elias, no versículo 31, ele pega 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse: o seu nome será Israel. O que está acontecendo aqui? Deus está lembrando ao povo quem eles são. Lembrando a identidade deles. Lembra de quem você é. Talvez Deus nessa noite esteja falando para nós assim: lembra do dia que eu te salvei. Lembra do momento em que você se converteu. Lembra de quem você é em mim. Talvez Ele esteja te falando isso nessa noite, falando para mim isso nessa noite. Não jogue com a sua identidade. É em mim que você se satisfará totalmente. Deus te chama pelo nome. Jesus Cristo morreu naquela cruz pensando em você, porque Ele te ama. Ele me ama. E por isso Ele se sacrificou. Porque Ele nos ama, meus queridos. Deus estava restaurando o coração deles. E Deus nos quer por completo. Versículo 32. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta com a capacidade de 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha e cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse. E eles fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou. E eles fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. Para não ficar sombra de dúvidas nenhuma de que aquilo que tinha acontecido era a obra do poder sobrenatural de Deus. Eu e minha esposa, a gente gosta muito de assistir aqueles seriados que o pessoal tem que sobreviver na selva. Sabe que o pessoal joga o pessoal na selva, tem que sobreviver. E um dos pontos básicos ali é fazer fogo,
E eles ficam ali tentando fazer fogo com um pauzinho. E eu estava até pensando para mim outro dia, né? Vou comprar uma faca para mim, porque eu não tenho faca, né? Onde já se viu um homem que não tem faca, né? E a faca tinha que ter a pederneira. Sabe o que é uma pederneira? É uma pedrinha que sai faísca, né? E um dos pontos-chave ali para você fazer fogo, você tem que ser um lugar seco. Pegar uma grinfazinha, um negocinho, uma palhinha bem seca para conseguir fazer fogo. Um dia, quem sabe, eu vou ter essa experiência aí de poder sobreviver na selva. Que horror, né? Mas o fato é que ninguém joga água em cima de uma lenha para tocar fogo. E eu acredito que os profetas ficaram olhando, os profetas de Baal olhando aquela cena e falaram assim, não, esse cara tá doido, né? Esse cara tá maluco, né, de fazer isso, né? De jogar essa lenha. Mas Elias joga para que eles vejam, para que o povo seja plenamente restaurado depois desse embate. Versículo 36. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou o teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. 2 objetivos com toda essa história que estão escritos aqui nesse texto. O primeiro, para que o povo saiba que tu és Deus. É a consciência de quem Deus é. E o segundo motivo, para que o coração deles se voltem para ti. Essas duas coisas são muito importantes. Saber quem Deus é e ao saber quem Deus é, naturalmente o nosso coração se rende diante dele. Às vezes eu ouço pessoas falarem assim, eu acredito em Deus, mas eu não sigo Jesus. Isso não faz muito sentido. Porque se realmente você entender quem Deus é, e você realmente entender que sem Ele você vai para o inferno por causa das consequências da sua própria rebeldia, não faz sentido, meus queridos. É natural do nosso coração, cada vez que a gente entende mais o plano de Deus para nós e o que Ele fez por nós, cada vez a gente tende a se prostrar mais diante dele. Não faz sentido viver longe desse Deus. A vida sem Deus é uma vida sem sentido. É uma vida que não faz o menor sentido sem Deus. E para a gente ir finalizando, versículo 38, clímax dessa história. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Lambeu tudo assim, ficou só preto ao redor, para ficar provado por A mais B quem Deus era, e para que o coração do povo se voltasse para Deus. Versículo 39, e quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Reação natural do povo diante daquele duelo foi escolher um lado, o lado do Deus de verdade. Saber quem Deus é muda a realidade da nossa vida. A consciência de quem Deus é muda a realidade da nossa vida. Quando nós temos a consciência total e absoluta de quem nós estamos lidando, a mudança ela é inevitável. A ansiedade não tem mais lugar no nosso coração quando a gente sabe quem Deus é. O pecado perde a força. Porque quando nós pecamos, cá entre nós a gente esquece que Deus está ali do lado. Né? A gente perde um pouco a consciência dos atributos de Deus. E eu queria tirar algumas aplicações desse texto que a gente esmiuçou aqui. E eu coloquei 4 aqui para a gente terminar. Primeiro delas é o seguinte: vamos assumir posição nessa batalha. Chega de ficarmos com o coração dividido entre o mundo e Deus. Talvez hoje seja um divisor de águas na nossa vida, na sua vida, na nossa vida. Talvez você se viu hoje que nem esse povo, indo de um lado para o outro, mancando de um lado para o outro, entre Deus e o mundo. E o convite de Deus é: chega, Ele quer dar um basta nisso. Segundo ponto que eu coloquei aqui de aplicação para nós: vamos cortar o mal pela raiz na nossa vida e não permitir que a adoração a outros deuses, através dos pequenos pecados, crie uma pequena fagulha de fogo no nosso coração. Muitas vezes dá espaço para o diabo,
pequenas coisas vão tomando proporções. Às vezes coisas que são até parecem inofensivas, mas a gente vai dando lenha naquela fogueira. Isso vai virando um afastamento cada vez maior de Deus. Corte o mal pela raiz. Terceiro, deixemos hoje o pecado que caleja a nossa consciência. Talvez você está vivendo um pecado que já está arrastando ele há anos e está calejado até sua consciência. Talvez você se enxerga como esses profetas de Baal fazendo coisas inúteis diante de Deus, e Deus não se conforma com isso. Deus, ele quer transformar o seu coração. Deixe hoje o pecado que calejam a nossa consciência. E por último, para a gente finalizar, quando nós entendemos quem Deus é, quando nós entendemos, nós devemos depositar a nossa fé em Deus e não fé no milagre. Sabe por quê, meus queridos? Que quando a gente entende a natureza de Deus, a nossa confiança nele é plena. Porque nem sempre Deus vai responder orações como ele respondeu com Elias. Existem momentos e situações na vida, por motivos que muitas vezes a gente não consegue apalpar ou entender no primeiro momento, que Deus não vai responder com fogo do céu, tão favorável como Deus respondeu. Existem desafios que nós enfrentamos, que a gente não consegue explicar totalmente. Mas uma coisa eu garanto para vocês, daqui 120 anos mais ou menos, todos nós não estaremos mais aqui, nenhum de nós estará mais aqui. Estaremos diante do nosso Deus. E quando nós estivermos diante do nosso Deus, esses desafios que talvez hoje não faz sentido para ti, que Deus não respondeu, lá fará todo sentido. O nosso Deus, ele veio, habitou entre nós, na pessoa de Jesus Cristo. E Jesus, em Marcos capítulo 15, conta como ele se sacrificou por nós. E o próprio Senhor Jesus clamou a Deus, e Deus não respondeu naquele momento de dor. Marcos 15, 25 diz o seguinte: era 9 horas da manhã quando o crucificaram. Lembra do horário que os profetas começaram a clamar? Por volta da manhã. Versículo 33 e 34. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, yamá sabactani, que significa: Deus meu, por que me abandonaste? O próprio Senhor Jesus experimentou um momento na vida dele em que os céus não responderam. E por que Deus não respondeu a Jesus? Nós já sabemos a resposta. Porque naquele momento o que estava em ação era o plano da salvação, a redenção de todos nós. E era necessário que Jesus morresse naquela cruz, para que todo aquele que depositasse nesse ato fé, de que aquele que morreu é capaz de resgatar-nos, de limpar-nos dos nossos pecados, desfrute a vida eterna ao lado de Deus. O plano de Deus estava em ação. E porque ele se entregou deliberadamente, morreu e ressuscitou para nos salvar, nós estamos aqui hoje. Um dia nós vamos estar diante dele na glória e tudo vai fazer sentido. Em Apocalipse diz que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Talvez a gente vai ter situações que a gente vai só derramar lágrimas diante do nosso Deus. E ele vai enxugar. E tudo vai fazer sentido. A gente vai falar assim, lá no final a gente vai falar assim: ah, Deus, sabe que era para ser assim mesmo. Desse jeito que foi. Obrigado por ter sido quem tu és. Por ter sido Deus, mesmo nos momentos mais desafiadores da minha vida. Por nunca ter me abandonado. Muito obrigado. Vamos orar, queridos? Feche teus olhos. Deus e Pai, obrigado, Deus, por esse texto tão incrível, Pai, que o Senhor nos presenteou, Deus. Obrigado por estar aqui nessa noite, ter vindo lá de Caxias, Pai. E Deus, é um texto tão rico, Pai, que a gente pode tirar tantas lições para nós. Mas a principal, Pai, que eu quero pedir que o Senhor toque no meu coração e no coração de todos que estão aqui, Pai. É o mesmo desejo que tu tinhas para aquele povo de Israel, Pai. Deus e Pai, que nós possamos saber quem tu és e virar o nosso caminho para ti, Pai. Nos convertermos ao Senhor, Pai. A consciência, nos dá consciência, Pai, de que estamos diante desse Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus de verdade, Pai. Pai, que o nosso coração, Pai, hoje, ao longo dessa semana, ó Pai, se volte para o Senhor, Deus e Pai. Limpa a nossa mente.
e nos guarde, Pai. Em nome de Jesus Cristo que eu oro nessa noite. Amém.